parte, digamos assim, técnica desse seminário, a primeira mesa tem o título Percepção Geográfica da Paisagem e do Lugar. Lívia de Oliveira faz 90 anos, desculpa. Para participar dessa mesa, foram convidados o professor Dr. Werner Roser e o professor Dr. Eduardo Marândola Júnior. Eu peço, por favor, que venham até os seus lugares para darmos início, então, a essa atividade. Eu gostaria de informar aos participantes da mesa para que façam a sua fala em mais ou menos 40 minutos, para que tenhamos tempo, ao final, para algumas questões, se for o caso, e cumpramos o horário que foi estabelecido pela comissão organizadora. Eu só vou falar um minutinho, certo? Para dizer mais uma vez da importância desse evento, não só pelo tema em si, que é de muito importante, mas por trazer essa efeméride, que são os 90 anos da Lívia, à altura da homenagem que ela merece, né? Então, esse seminário que aqui começa, que continua depois no grupo fechado, tenha o sucesso. Houve a Lívia, tudo que ela fez por esse tema, pela geografia humanista, certo? E que ao final tenhamos resultados que possam contribuir com as novas gerações que estão caminhando por essa trilha. Então, imediatamente vamos começar com a palavra do Werner. Bem, comecemos então. Bom dia de novo. Não me peçam coerência nas ideias. Sigo aqui o fluxo de vivências. Anos 1970. A geografia se indica entre física e humana, teorética e prática. Mapas, lugares distantes, 12 anos de férias, uma ilha misteriosa, geografia mais real na literatura, história da arte, plástica, projeto, teoria da percepção, projeto, a cidade, saber ver a cidade, a imagem da cidade. A arquitetura moderna não é poética, ela nem é humana, é máquina de morar. Onde então está a poética do espaço? Onde está a arquitetura? Na imaginação material da geografia, topofilia. As cidades se espalham pelo espaço, em redes, nós, localização. Ele não resiste, é só espaço. A paisagem formatada, ferida de morte pelo modernismo. Onde está a arquitetura? Só pode estar no lugar. A ciência do meio ambiente, a partir da imaginatividade, da cognição. O lugar está na geografia. Espaço e lugar. Anos 1990. Outra ciência. A romântica, a humanista, a fenomenológica. Outras filosofias, sem paradigmas, sem correntes. As essências de Husserl, o ser e o tempo dos lugares de Heidegger, o corpo e o hábito em Merleau-Ponty, a hermenêutica de Ricoeur,
o método de Gadan. A ciência do meio ambiente em que urge o reencontro do homem com a Terra, espaço geográfico e geograficidade. A fenomenologia está na geografia. 2 livros. Um encontro. Topofilia, espaço e lugar. O ambiente, um velho casarão e um curso de arquitetura. Ali, um encontro com o outro. Mas não conhecia livro. Por quê? Porque ninguém presta atenção em quem traz o livro. Nem sabia que eu era geógrafo. Só fui tomar conhecimento disso quando fui fazer mestrado em geografia. E, por acaso, me encontrei com o de novo. Mas isso não importa aqui. Lá, para meados do meu curso, a professora Lívia foi dar um curso que, se eu não me engano, chamava-se Percepção do Meio Ambiente, né? E eu tive a honra de fazer esse curso. Esse foi o primeiro encontro com a professora Lívia. Concluído o meu mestrado, e eu não vou fazer biografia, na verdade eu estou tentando, né, passar as minhas vivências para chegar a uma discussão que eu acho que é bem mais importante, mas eu acho que o contexto é fundamental também. Terminado a minha dissertação, eu mandei uma cópia à professora Lívia, que generosamente mandou uma carta para mim. Em 1998, a professora Lívia, numa entrevista para a revista Paisagem da USP, a entrevistadora pergunta: geografia humanista? Fala, se alguém quiser conhecer alguma coisa sobre geografia humanista, leia o trabalho do Holzer. Então, já naquela época, né, pouco tempo depois da defesa, quando a geografia humanista ainda era uma coisa desconhecida, né, e, por sorte, continua sendo uma coisa da periferia, né, porque para mim a periferia está no centro, né, a gente tem esse segundo encontro. O terceiro, proporcionado por Yoshia, Lúcia e Eduardo, foi no encontro de Geografia, Percepção e Cognição, né, lá em Londrina. E, bem, nesse momento eu acho que é um encontro realmente em que a gente começa a pensar junto a geografia humanista. Eu acho que isso é importante. Corte. Take 2. 1927. Nasce Lívia de Oliveira. Ela já conta isso em várias entrevistas, né? Então, não é por aí. 1927. Vou repetir. Piaget, na sua tese, defendida exatamente nesse ano, a representação... Piaget, no livro publicado exatamente esse ano, a representação do mundo da criança. Abro aspas. O problema que nos propomos a estudar é um dos mais importantes, como também um dos mais difíceis da psicologia da criança. Quais as representações do mundo que surgem espontaneamente nas crianças ao longo dos diferentes estágios do seu desenvolvimento intelectual? Recorremos, então, à observação pura. Toda pesquisa sobre o pensamento da criança deve partir da observação e retornar a ela para controlar as experiências que essa observação pode inspirar. Bachelard, 1927, em sua tese de doutoramento, Essays sur la connaissance approchée. Antes de chegar ao conhecimento científico, devemos examinar, do nosso ponto de vista, como os detalhes se acumulam, mantendo o esboço de uma descrição,
como os predicados gradualmente enriquecem o assunto, como finalmente as qualidades são ordenadas, para resultar em uma classificação objetiva. Os conceitos de realidade e de verdade tiveram que receber um novo sentido, de uma filosofia da imprecisão. Sauer, em Morfologia da Paisagem, 2 anos antes, 1925. Existe um meio estritamente geográfico de se pensar a cultura, qual seja uma marca dos trabalhos do homem sobre a área. Nós podemos pensar nas pessoas associadas a uma área ou sobre a área, como podemos pensá-las como grupos associados por linhagem ou tradição. No primeiro caso, nós estamos pensando na cultura como uma expressão geográfica composta por formas que são parte da fenomenologia geográfica. Sob este ponto de vista, não há lugar para o dualismo da paisagem. Delgado de Carvalho, em 1927, Metodologia do ensino geográfico. O compêndio é o guia em geografia, mas o atlas é o veículo indispensável dos conhecimentos. Nele devem ser referidos todos os fatos e fenômenos estudados. É pelos sentidos que são aprendidos os conhecimentos mais seguros. Daí a necessidade de multiplicar os meios de documentação do estudo: cartas, gravuras, fotografias, estereogramas, objetos diversos de interesse geográfico. O aditamento do ensino está em razão direta dos progressos desse método de disposição. Novas epistemologias se anunciam. Terão que aguardar o fim da crise, o fim da guerra, a depuração por um dilúvio de fogo e a instauração de um mundo dividido. 1958. Lívia de Oliveira se gradua em Geografia e História e vai ser professora. Piaget, em Introdução à Epistemologia Genética. Eu conheço o objeto apenas agindo sobre ele, e não posso dizer nada sobre ele antes desta ação. Mas, para agir sobre o objeto, um organismo é necessário, e este organismo também faz parte do mundo. O mundo existe antes do conhecimento, mas apenas o decupamos em objetos específicos no decorrer de nossas ações e através de interações entre o organismo e o meio ambiente. Bachelard, em A Poética do Espaço, editada no mesmo ano. Queremos examinar, de fato, as imagens muito simples, imagens de espaços felizes. Nossas investigações, desculpe, eu traduzi direto do francês porque eu não consegui um exemplar em português, porque não estava comigo. Não sei se é exatamente a mesma. Nossas investigações merecem, nessa orientação, o nome de topofilia. Pretendem determinar o valor humano dos espaços de posse, os espaços defendidos contra as forças adversas, os espaços amados. Por razões que muitas vezes são diversas e com as diferenças que as nuances poéticas apresentam, são espaços louvados. Além do seu valor de proteção, que pode ser positivo, os valores imaginados também estão presentes e logo serão os dominantes. O espaço capturado pela imaginação não pode permanecer como espaço indiferente, entregue à medida reflexão do geômetro. Ele é vivido, não em sua positividade, mas com toda a parcialidade da imaginação. Sauer, e a Educação do Geógrafo, publicado em 1956. Penso que é de nossa natureza ser uma população heterozigótica. Apesar de a reprodução em série ser agora possível e uma extensa gama de cursos de geografia, desde o primeiro ano até o doutorado, nós devemos muito do nosso melhor sangue àqueles que vêm de outros meios e procedências acadêmicas. É o meu caso e o caso da professora Lívia. Eles não estão conosco porque não se adaptaram às suas profissões anteriores, mas porque levaram tempo para achar seu lugar entre nós. Uma história reveladora de geógrafos e do pensamento geográfico poderia ser escrita a partir desse tema da convergência de indivíduos de diferentes origens e condições. Pode-se reconhecer uma inclinação prévia pela geografia antes que se afirme como escolha deliberada? A característica mais primitiva e deliberada, deixe-me dizer, está ligada aos mapas e por pensar-se por meio deles. Estamos de mãos vazias sem eles, seja na sala de conferências, ao estudarmos ou no trabalho de campo. Mostre-me um geógrafo que não precisa deles constantemente
não os queira ter ao redor e terei dúvidas se fez a opção correta na vida. A geografia escolar brasileira, 1958, ainda está pautada na coreografia, transitando da simples memorização de localizações para o estudo regional de inspiração francesa. Essas novas perspectivas são apresentadas por Haroldo de Azevedo. A geografia moderna é uma geografia muito mais real e exata. Depois de localizar, descreve e interpreta a paisagem, com tudo quanto a caracteriza, por mais simples que seja. Interessa-se por detalhes do relevo ou da vegetação. Focaliza o homem em sua vida rotineira e naquilo que a luta pela existência o levou a construir. Realiza o estudo real da paisagem terrestre. Esse livro é de 1946. A enfermeira Lívia, estimulada pela mãe, vai para a geografia. Ainda na graduação, por conta do curso normal, leciona a geografia. Diz que não queria ser professora, mas voltou a ser. Em Pedro de Toledo, no Vale do Ribeira, faz campo com os alunos. Preocupada em como avaliar o seu aprendizado de geografia, se volta para Piaget e conhecida pelas mãos da professora de didática na USP, Amélia Domingos de Castro. Em 1962, vai para Rio Claro ministrar didática especial de geografia. Piaget a acompanha. Em 1967, conclui o doutorado, segundo ela, ainda sem leituras suficientes para trabalhar com Piaget. A partir daí, muitos artigos, congressos, o tema sempre é alta geografia, relacionada com a epistemologia genética de Piaget. Em 1976, Lívia vai para uma mesa no Centro Internacional de Psicologia Genética e comenta com Vipin sobre seu interesse em relacionar Piaget com a geografia. Segundo ele, ninguém havia feito essa ligação. No ano seguinte, Lívia defende sua tese de docência, estudo metodológico e cognitivo do mapa. Lívia de Oliveira vê sua contribuição primeiramente como metodológica, levar os estudos sobre o espaço matemático, físico e biológico de Piaget para a geografia. A contribuição para a epistemologia da disciplina é evidente e precisa ser bem estudada e mais estudada. Mas há outra preocupação que só passará a ser seriamente discutida já no segundo milênio: a necessidade de se discutir ontologicamente o papel da ciência para o cotidiano das pessoas. Corte. Isso já está apontado desde 1927. As pontas foram juntadas no final da década de 1950. E Lívia estava lá juntando as pontas. Em 1990, Lívia considerava como uma questão metodológica sua proposta de alfabetização cartográfica, mas suas próprias palavras anunciam uma outra ontologia para a geografia. Diz ela: por que não iniciar por os traços, os desenhos e conduzir as crianças à noção de espaço, lidando com as categorias espaciais, principalmente as topológicas? O espaço que nos movimentamos e vivemos, nascemos, trabalhamos, é um espaço topológico, espontâneo e vivencial. Permito abrir um parêntese. O curso de Geografia da Unesp de Rio Claro, desde sua implantação, estava na vanguarda de uma nova epistemologia e ontologia para a geografia. A do uso da matemática e dos métodos quantitativos que apontavam para uma disciplina analítica e não de síntese. A atuação de Lívia nesse cenário é de independência. Com ela, como ela disse em uma entrevista, na verdade, eu não trabalhei diretamente com quantitativo. Nunca fui chegada à matemática. A minha contribuição foi mais teórica, no sentido de que nós tínhamos que ver qual era o espaço da geografia e que o espaço da geografia é mais relativo que absoluto. Tínhamos que trabalhar com qualquer geometria para trabalhar o espaço, não só euclidiano. Aí comecei a me aprofundar nessa área, seguindo teoricamente Piaget. Ontologicamente, ela propõe
uma geografia urbanística em oposição a uma geografia comportamental. E eu vou fugir do meu texto. Ele sempre frisou isto. E foi um problema que eu enfrentei quando eu estava fazendo a minha dissertação. Porque não só aqui, como nos Estados Unidos, na Inglaterra, em outros lugares, não se conseguia, não se queria diferenciar, né, uma geografia cultural, humanista, né, com viés em aportes filosóficos um pouco usuais, né, de uma geografia comportamental que vinha de uma tradição geográfica do século XIX, principalmente dos próprios Estados Unidos. Né? E eu aprendi isso com Lívia no curso, voltemos para o curso. Não está no seu currículo lá do curso. Tem um monte, mas o da UFRJ não está lá. Né? Eu não consigo lembrar exatamente qual foi o ano, né, que eu compartilhei lá a disciplina contigo. Mas eu aprendi, né, que percepção do meio ambiente não é geografia da percepção. Isso foi fundamental, tem um capítulo inteiro no meu livro em que eu discuto isso. Né? E essa questão é uma questão ontológica, ela não é uma questão epistemológica. Bem, a proposta ontológica de uma geografia relacional está lançada. Né? Falamos em ciência trabalhando de modo relacional, estamos falando de fenomenologia. Lívia era humanista fenomenológica e não sabia. 1980, especialização em Environmental Studies em Toronto. Não tem muitas pistas sobre isso nas entrevistas, né? Eu também não perguntei. Eu vou seguir meu fluxo de vivência de pensamento. Com certeza marca uma mudança de nível de Oliveira no Departamento de Geografia da USP. Deixa de lecionar prática de ensino de geografia, depois de uns 18 anos, para se dedicar a disciplinas que tratam da percepção do meio ambiente, concomitantemente com metodologia, epistemologia e história da geografia. É a década intensa de orientações de mestrado e doutorado também. As palavras-chave: paisagem valorizada, percepção do meio ambiente, literatura e geografia, e o que considero mais relevante, a opção pela abordagem a partir da cognição mais do que a percepção. Mais uma mudança ontológica. Tuan, num artigo chamado Image and Mental Maps, que muita gente considera que é um artigo que lança Tuan na geografia comportamental, diz, eu não estou usando as palavras dele, condensando o que ele fala no artigo, distingue a percepção voltada para a atividade consciente e relacionada com a atividade dialogal com o outro, da cognição voltada para a nossa própria orientação do espaço. Diria, a cognição se refere à nossa intencionalidade, ao modo como nos voltamos para as coisas mesmas e, a partir da intersubjetividade, construímos geneticamente o nosso mundo. 2 livros, Topofilia e Espaço-Lugar. Apresentada a obra de Tuan por Antônio Cristofoletti, descobriu, como disse em uma entrevista, a geografia que queria. Não era física, urbana, cartografia. Não predominava uma ou outra, apenas geografia. E agora todo mundo descobriu o lugar. Como santo de casa não faz milagre, Lívia de Oliveira divulgou Piaget para a geografia brasileira a partir das traduções de Tuan. Muito mais do que isso, porque esses livros transcendem essa questão, assim como, né, a obra modesta, né, de Lívia, traduzindo, dando aulas, muito mais do que orientando, muito mais do que publicando artigos, mas agora nós vamos ter a oportunidade de ver. Né? Lívia, desde que começa aqui em Rio Claro, tem um claro viés de mudança ontológica da geografia. A educação, né, preocupada em realmente avaliar o aluno, não a partir da memorização, né, mas a partir da vivência. Né?
preocupada com uma geografia que seja uma geografia integral, baseado no fluxo de vivência e de experiência das pessoas, né? E bem, evidentemente que quando a gente está na vanguarda, né, a gente ainda não tem dificuldade de nomear as coisas, né? Então, uma dessas entrevistas muito diz, né, eu trabalhava com percepção do meio ambiente, né? Eu nunca fui da quantitativa. E depois eu vou para humanista. Não. Né? Lívia é humanista desde que começou a trabalhar com geografia. Né? Até porque a base, né, dessas obras que vocês viram muito bem, elas podem ser chamadas de humanistas. Né? Mas o espírito humanista está lá, pelo menos desde 1927. Vocês vão ver, né? Parece que foi combinado algumas coisas, para avaliar não só a roupa. Quem não veio porque não recebeu memorando. Bom, gente, eu queria começar lembrando algo que o Roberto acabou de lembrar, que em 2005 nós organizamos o Simpósio Nacional sobre Geografia, Percepção e Cognição do Meio Ambiente, o SIMPEC, lá na cidade de Londrina. E o tema do evento foi homenageando Lívia de Oliveira. Esse evento, né, que agora tem 2 anos passados, pode ser considerado, na minha opinião, um marco da formação do grupo, pois ele permitiu o encontro de Lívia e o grupo que trabalhava com percepção do meio ambiente, orientando os colaboradores de outras áreas, com pesquisadores que trabalhavam de forma mais explícita com a geografia humanista. E 3 anos depois, não por acaso, o PEC propõe a criação do grupo, né? E em 2010 a gente realiza o primeiro evento, do qual esse é o 8º. E eu fico muito feliz, né? Estou lembrando isso, mas fico muito feliz de estar aqui na Unesp, que a Unesp tem acolhido, né, a nossa proposta de celebrar os 90 anos da Lívia aqui. E eu queria lembrar que a gente não está aqui apenas celebrando suas 9 décadas de vida, mas estamos nos congratulando, né, e reverenciando as várias décadas dedicadas à geografia do mundo. Eu conheci o Lívia desde que eu entrei na pós-graduação lá em Campo. Está completando 15 anos, né, Lívia? Não tem nem perto dos 50 da Lucilene, a gente vai.